O mundo vai ser bem melhor, vai ser bem diferente quando a humanidade entender que para você conhecer Deus, conhecer Jesus, é bem longe das quatro paredes chamada templo, igreja. Se você não bebe água, beba água, porque água faz bem para a saúde, beleza? Bora pro vídeo? Para você que não me conhece, sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, como é que vão vocês? Os pentecostais, os neopentecostais, os ateus, os atoas, vai queimar no inferno! a galera dos botecos de aleluia pelo Brasil afora, os arminianos, Espírito maligno! os calvinistas, Demônio! como é que vão todos vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos, e eu aqui, claro, continuo sentado nessa cadeira maquiavélica, tentando escrafunchar o lixo do contexto evangeliquez para trazer algo para fazer você refletir e pensar se vale a pena continuar nesse contexto lixoso chamado evangeliquez. Amém! O vídeo de hoje, cara, é da família mais famosa do Brasil, né? É os Vale Tudo, vale tudo por dinheiro, essa é a real. Olha só, depois da polêmica que aconteceu com relação a uma nota até mesmo bíblica, né, que o senhor André dos Vale Tudo acabou declarando nas redes sociais, e aquela galera do outro lado ali, que a qual ele mexeu, acabaram vindo pra cima e deu o que falar. Inclusive foi parar em todos os sites de notícias, e eu aqui recebendo diariamente pessoas pedindo para falar sobre esse assunto, e eu não quis gravar vídeo. Porém, eu achei necessário hoje falar sobre esse assunto, porque, se liga só, comissão da OB vai apurar post de pastor André Valadão sobre, né, os Bambis. Não vamos falar a palavra aqui pro YouTube não censurar. E a declaração dele foi: pode ir para um clube, aí dá lá o nome, né, mas igreja não dá. E depois disso, a Igreja Batista da Lagoinha, né, a qual é a fortaleza, né, o império dessa família, deixaram uma nota esclarecendo o seguinte: portas estão abertas para que todas as pessoas participem de nossos cultos. O pastor foi procurado, mas não se pronunciou até as últimas atualizações da reportagem. Inclusive teve até alguém lá que era cantora lá no meio, que andava junto com eles, falou que os cultos do senhor André Vale Tudo aí eram um caldeirão de Bambis. Vai queimar no inferno! Cara, eu fiquei abismado, velho. Tipo assim, óbvio, né? Igreja tá aberto pra todo mundo ir, enfim, tal, mudar de vida, trocar de vida. Só que a maioria vão nas igrejas pra achar uma mensagem a qual venha ao encontro da decisão que ela tomou de continuar naquela vida de perversidade. E não estou falando aqui só desse grupo dos Bambi, não. Estou falando aqui da outra ala, marido e mulher, que também tem muita coisa errada, né? Adultério e fornicação e muita coisa, e também estão nesse contexto das igrejas procurando mensagens para dar embasamento às suas decisões pecaminosas. É o que eu vejo na real. Mas agora a comissão da OB, chamada de Comissão de Diversidade de Gêneros da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmaram hoje, nessa sexta-feira, dia 11, que vão investigar em resposta a um seguidor das redes sociais. O negócio tá ficando bem tenso pro lado dessa família, né, dos vale-tudos. Por quê? Porque o cara se sentiu ofendido, né? E claro, hoje em dia até de você respirar já gera processo, enfim, e tem lei para tratar todo tipo de assuntos necessários. E ele argumenta, né, esse internauta argumenta o post do pastor, que no pé da letra o post diz assim: eu entendi. São Bambis, a igreja tem um princípio bíblico e a prática dos Bambis é considerada pecado. Eles podem ir para o clube dos Bambis ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que os Bambis podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre expulsar, é sobre entender o lugar de cada um, respondeu o André Vale Tudo. Dá a entender no texto que literalmente ele está dando um chega pra lá, usando os artifícios bíblicos, que dá embasamento para essa defesa dele. Mas a galera da ala dos Bambi não entenderam como discriminação e querendo
a ideia de que a igreja precisa aceitar eles do jeito que quer. Eu tenho um parecer sobre isso, a igreja precisa aceitar, deve aceitar, porém, viver na prática é outra história. O papel do pastor ali é convencer na palavra, mas como a palavra não é evidente, não é algo em evidência nesse meio, e sim são mensagens que massageiam o ego, acabam, né, encontrando muitas vezes aquele apoio. E aí quando a palavra vem confrontando, aí gera essa polêmica toda aí. Esse é o meu parecer, o meu pensamento a respeito desse assunto. Afinal, esse canal é meu e essa é a minha opinião. Amém? Já para o vice-presidente da comissão, né, dessa comissão da OAB, olha só as palavras dele. Como o pastor atingiu todo um grupo, a fala dele não foi simplesmente uma injúria. Desde junho do ano passado, após decisão do Supremo Tribunal Federal, as declarações bambisfóbicas podem ser enquadradas no crime de racismo, que é imprescindível e inafiançável. A pena prevista é de a 3 anos, podendo chegar a 5 anos em casos mais graves. E como a igreja é um império financeiro grande, então, claro, essa galera está de olho na grana que pode arrancar. Amém? Mais uma vez, a igreja, se lascando, né? Porque se chega a dar uma causa ganha aí, quem vai bancar isso é você que dizima, é você que banca o seu dízimo, que mantém toda essa estrutura faraônica chamada Igreja Batista da Lagoinha. Infelizmente, essa é a real. Queira você ou não. E não adianta a Igreja Batista, né, colocar a nota lá dizendo que a intenção da instituição da Batista da Lagoinha é ser bíblica, é ter, né, como maior referencial a pessoa de Jesus Cristo, que recebia todas as pessoas sem distinção. Não vai ter argumento, com certeza. Eu penso, né, que não vai ter argumento que vá combater ou atrapalhar eles levarem esse caso para frente. Até porque o secretário da Associação Brasileira dos Bambis, a ABGLT, argumenta e enfatiza que a fala do senhor André, pastorzão aí, né, o Valadão, deve ser repudiada, e ainda ele argumenta concluindo assim, em pleno século XXI, um pastor dizer que tem que excluir os Bambis vai na contramão da igreja, um espaço de amor, de acolhimento e não de exclusão, completou, né, o senhor Carlos M. Agora, olhando para o lado da Constituição Federal Brasileira, até separei um texto aqui para vocês entenderem, no artigo 5º, e diz assim, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e da crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vai depender com certeza da interpretação do juiz, a qual vai, né, enfim, dos promotores aí, a qual vão levar esse caso para frente. A coisa não está legal pro lado dos evangélicos. O mundo gospel não vai bem há muito tempo. É uma presepada atrás da outra e os ratos de terno e gravata gospel estão desesperados porque as coisas estão ficando cada dia pior. Uma fala sequer, um argumento sequer defendendo a sua fé já pode gerar um problema bem grande diante da justiça. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que o cerco está fechando e vai se fechar cada dia mais. Sem chance para esses que viveram a vida inteira ostentando uma vida em cima da fé do povo, tirando dinheiro do povo, e agora chegou a vez, né, de começarem a pagar, isto é, ficarem um pouquinho mais pobres diante de toda essa realidade, a qual eles mesmos provocam. Vai queimar no inferno! O último lugar a você conhecer e ter uma vida com Deus, eu enfatizo dizendo, é a igreja. É o último lugar a qual você, nos dias de hoje, vai encontrar ter uma vida com Deus. Porque o contexto geral da igreja em si virou um caldeirão de hipocrisia. Falsos profetas, falsos pastores, falsos homens de Deus, tudo em nome da fé, com interesse de tirar proveito daqueles que acabam indo com a fé, com um propósito fiel, direcionando a vida para Deus e se tornam presa fácil dessa gente. Essa é a realidade, infelizmente. Esse caso, por exemplo, é um caso bem complicado, né? Porque a igreja, na verdade, o pastor aí, Valadão, está defendendo os dogmas as quais ele acredita que é bíblico, enfim, e ninguém é obrigado a frequentar um lugar desse. Procura outra igreja a qual o ego vai ser massageado.
massageado. Só que como eu disse lá no começo do vídeo, eles viveram até agora massageando o ego dessa ala, né, desse grupo de pessoas, e que agora resolveu colocar a casa em ordem, acabou arrumando um conflito bem grande e um prejuízo que está a caminho com certeza. Eu fico pensando aqui, e se for um Bambi que é da grana, um Bambi que banca o dízimo, a oferta, será que esses continuarão com a vida que levam dentro desse local a qual esse pastor pastoreia? É uma pergunta que eu fico me questionando, porque quem não tem grana com certeza vai ser dado, não chega pra lá, mas quem tem grana acaba ficando quietinho porque sabe que ninguém vai mexer com ele. Assim funciona a igreja brasileira, essa é a verdade, interesse financeiro, tanto da parte dos membros quanto de quem vai lá também para viver uma vida próspera. A conclusão que eu chego é que essa lagoinha já virou uma lagoa negra, já virou palhaçada há muito tempo. Basta você pegar, né, as liturgias, os discursos, os palestrantes que por ali andaram, você vai chegar a uma conclusão que a patifaria já acontece há muito tempo. E agora não adianta bancar o cidadão do bem, ou o defensor da família brasileira, o defensor dos princípios bíblicos, porque a cagada já foi feita, construída com o tempo. Agora é só colher os resultados. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não concorda, me convença nos comentários. Não esqueça de dar o joinha, seja ele negativo ou positivo, não importa. Se você não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram. E é nóis, canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.